Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga o consolo, a fé e o próprio sentido da presença divina nas suas dores mais profundas. Quantas vezes você já se perguntou, onde buscar alívio quando o coração está cansado? Será que ainda existe um consolo capaz de curar de verdade a alma humana? Durante o texto, vamos responder algumas questões importantes. A pergunta central é: quem é Jesus como Consolador e o que o seu exemplo revela sobre o verdadeiro consolo espiritual? Outras perguntas que também serão respondidas. Por que o consolo de Jesus vai além das palavras e se manifesta em gestos e presenças? Como o Espírito da Verdade e a promessa do novo Consolador se conectam à mensagem de Jesus? Faz sentido para você? Alguma destas questões te preocupa? Comenta aí para nós. Há momentos na vida em que nenhuma palavra parece bastar. A dor, o medo ou a solidão nos mergulham em um silêncio tão profundo que o coração clama por algo que o mundo não pode oferecer. É nesse espaço de fragilidade que o tema de hoje se revela: Jesus, o Consolador. Mais do que uma figura religiosa, Jesus é o símbolo do consolo que ultrapassa o entendimento. Ele não promete ausência de sofrimento, mas presença constante. O consolo que ele oferece é o da transformação, da culpa em aprendizado, da dor em fé, da solidão em reencontro com o divino interior. Este vídeo é um convite para uma jornada de compreensão e aprendizado. Vamos redescobrir o Cristo não como um dogma, mas como uma presença viva, um amigo invisível que caminha conosco mesmo quando não o reconhecemos. Porque compreender o consolo de Jesus é também compreender a nós mesmos, é reencontrar a centelha de luz que permanece acesa sob as cinzas da dor. No final do vídeo, faremos um resumo com as principais perguntas respondidas, incluindo a pergunta central. Se este conteúdo ressoa com você, curta, comente, inscreva-se no canal e compartilhe com quem busca evolução e autoconhecimento. O Jesus que consola, presença, gestos e silêncio. Onde buscamos consolo nos momentos mais difíceis da vida? Essa pergunta atravessa a existência humana, como um eco silencioso nos dias de dor, perda ou solidão. Em meio às incertezas, cada ser humano, em algum ponto de sua jornada, clama por um abraço invisível, por uma presença que não julgue, por palavras que curem, por um consolo que vá além do material. É nesse contexto existencial que a figura de Jesus ressurge, não apenas como o mestre dos evangelhos, mas como o arquétipo universal do Consolador. Mais do que fundador de uma religião, Jesus se apresenta como um espelho da compaixão divina, como aquele que vê o que está oculto, sente o que não foi dito e toca o que estava adormecido na alma humana. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa dimensão consoladora de Jesus revelada nos evangelhos, não com o olhar apenas teológico ou religioso, mas com o coração aberto à escuta espiritual. Vamos reencontrar Jesus como o consolador das dores humanas, da alma e do espírito, como o caminhante silencioso que se faz presente nas encruzilhadas da vida e como o legado vivo do amor que cura. Prepare-se para ouvir com a alma. Não estamos diante de um discurso, mas de um reencontro com aquele que, mesmo 2000 anos depois, ainda sussurra a consciência cansada. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nos evangelhos, encontramos um Jesus que se move não em torno do poder, mas da compaixão. Ele não procurava os palácios nem os templos dos sábios, mas os becos da alma humana, os leitos dos doentes, os olhares perdidos da multidão. O consolo de Jesus não vinha apenas por palavras, mas por gestos, por presenças,
por silêncios que diziam mais do que longos discursos. Ele se aproximava das dores humanas com um respeito absoluto. Tocava os leprosos que ninguém tocava, escutava as mulheres que ninguém escutava, dignificava os marginalizados que ninguém via. Um dos momentos mais marcantes é o encontro com a mulher adúltera, João 8. Acusada, humilhada e prestes a ser apedrejada, ela é colocada diante de Jesus como um teste para sua autoridade. Mas Jesus não responde com julgamento. Ele se abaixa, escreve no chão, silencia a multidão e finalmente diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E um a um, os acusadores se retiram. Quando restam apenas os dois, Jesus não a condena. Ele a consola com um olhar que devolve dignidade. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai, e não peques mais. O consolo que Jesus oferece aqui não é indulgência, mas cura. Ele não reforça o erro, mas vê além dele. Vê a mulher que ainda pode florescer. Vê a alma por trás da culpa. Outro momento emblemático está no relato da cura da mulher hemorrágica. Marcos 5. Ela sofre há 12 anos, já gastou tudo com médicos e ninguém a curou. Ela não ousa falar com Jesus, apenas toca em seu manto, acreditando que isso basta. Jesus sente que uma força saiu dele. Ele para, pergunta: quem me tocou? Os discípulos acham estranha a pergunta, pois a multidão o apertava de todos os lados. Mas Jesus insiste. Ele queria que a mulher se revelasse, não para acusá-la, mas para vê-la, para restaurar sua identidade. Ela se apresenta com medo, mas Jesus a consola com palavras que curam. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Aqui Jesus não apenas cura o corpo, ele cura a exclusão, o medo, a invisibilidade. Ao chamá-la de filha, ele a reintegra à vida. Ele dá nome, pertencimento, dignidade. O consolo espiritual. Descanso da alma e caminho de Emaús. Esses são apenas dois dos muitos exemplos onde Jesus age como consolador das dores humanas. Ele não oferece uma solução mágica, mas uma presença transformadora. Ele não promete ausência de sofrimento, mas ensina que nenhum sofrimento precisa ser vivido na solidão. Seu olhar, seu toque e suas palavras funcionam como espelhos que devolvem a imagem original da alma, uma imagem antes das quedas, das culpas e dos abandonos. Ele vê a luz em nós quando já nos convencemos da escuridão. O consolo de Jesus não se limita ao corpo. Ele vai até a alma, vai até o ponto onde o sofrimento não tem palavras, onde as dores são existenciais, onde a inquietação é silenciosa, mas constante. É nesse espaço interno, onde ninguém mais parece alcançar, que Jesus se faz presente como um consolador espiritual. Entre as frases mais poderosas dos evangelhos está o convite que ressoa como bálsamo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Esse vinde a mim não é um chamado religioso, é um chamado universal, um convite a retornar ao centro, ao silêncio, à fonte. Jesus não oferece um fardo novo, mas um alívio. Não exige méritos ou condições, apenas a sinceridade da alma exausta que busca repouso. Ele continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso para a alma. Esse é o verdadeiro consolo espiritual. Não o descanso da fuga, mas o da aceitação. Não o repouso da ignorância, mas o da sabedoria que reconhece a impermanência das dores. Esse consolo atinge o medo, a culpa, o desamparo. Jesus liberta da culpa não com um perdão automático, mas com um olhar que desperta a consciência. Ele mostra que somos mais do que os nossos erros. Ele lembra que há luz mesmo após longas noites interiores.
Em suas parábolas, vemos esse consolo sutil e profundo. A do filho pródigo, por exemplo, revela um pai que não apenas perdoa, mas corre ao encontro, abraça, restitui. É a imagem de um Deus que consola não pela força, mas pela ternura, que não pergunta onde estivemos, mas celebra o fato de termos voltado. Outra imagem é a do bom pastor, que deixa as 99 ovelhas para buscar aquela que se perdeu. Não para repreendê-la, mas para carregá-la nos ombros e trazê-la de volta com alegria. O consolo aqui é a certeza de que nunca estamos fora do alcance do amor. Esse consolo espiritual também se revela nos momentos em que Jesus silencia, quando diante de Pilatos, ele não discute, quando diante da cruz, ele não acusa. Ele consola até com sua entrega. Mostra que há a grandeza até na dor, que há sentido até no silêncio, que a cruz não é o fim. Jesus nos consola ao despertar a fé, ao renovar a esperança, ao recordar que somos filhos da luz. Ele não nos livra dos desertos da alma, mas caminha conosco por eles. Ele não promete ausência de tempestades, mas presença constante no barco da consciência. Consolar a alma é restaurar o vínculo com o sagrado que nos habita. E esse é o maior presente que Jesus oferece à humanidade: o reencontro com a centelha divina que jamais se apaga, mesmo sob as cinzas do sofrimento. Muitas vezes, nos momentos de maior dor ou decepção, sentimos como se estivéssemos sozinhos. A fé vacila, a esperança silencia, e a presença de Deus parece um eco distante. Mas é justamente nesses momentos que o consolo mais profundo de Jesus se revela, não como milagre exterior, mas como presença interior que caminha conosco, mesmo quando não o reconhecemos. Um dos relatos mais belos do Evangelho é o dos discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24 e 4. Após a crucificação, 2 seguidores de Jesus estão desolados. A esperança que tinham depositado nele parecia ter sido enterrada junto com seu corpo. Eles caminham, cabisbaixos, mergulhados na frustração e no luto. Enquanto conversam sobre tudo o que havia acontecido, Jesus se aproxima e caminha com eles. Mas eles não o reconhecem. A dor os impede de ver, o medo os cega. Ainda assim, Jesus caminha ao lado, escuta, pergunta, ensina. Ele reinterpreta as Escrituras, reacende a fé, mas não se impõe. Somente quando chegam ao destino e o convidam para ficar, é que o reconhecimento acontece, no gesto simples de partir o pão, e então ele desaparece. Não porque os abandona, mas porque agora está dentro deles. O consolo verdadeiro já foi semeado. Essa narrativa é um símbolo profundo da atuação silenciosa de Jesus na alma humana. Ele se faz presente, mesmo quando não percebemos. Ele caminha conosco mesmo nos trechos escuros da estrada. E muitas vezes só o reconhecemos depois que a dor já cumpriu seu papel transformador. O legado do Consolador. Da promessa à continuidade. Esse é o consolo mais maduro, o da presença constante, ainda que invisível. Jesus não é o consolador que invade, mas o ser que espera ser convidado, que respeita o ritmo da alma, que se manifesta quando abrimos o coração. A presença consoladora de Jesus também se expressa em nossos gestos de compaixão, nas mãos estendidas do outro, nos pequenos milagres diários que nos sustentam quando tudo parece ruir. Ele está na palavra amiga, que chega na hora certa, no silêncio que acolhe sem julgar, no abraço que aquece sem cobrar. É Jesus agindo em nós, presente em nossa intimidade, em nossa consciência, inspirando a ação no bem. Jesus é o Consolador que caminha conosco até mesmo quando desacreditamos dele, e o faz com paciência, com ternura, com fidelidade. Seu amor não depende da nossa fé. Ele está ali porque ama. E o verdadeiro consolo é saber que, mesmo sem vê-lo, nunca caminhamos sozinhos. Antes de partir,
Jesus deixa uma promessa que ecoa pelos séculos como uma garantia espiritual para todos os que viriam depois. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. Esse outro Consolador é interpretado como o Espírito da Verdade, o sopro divino que continua a obra de despertar, curar e guiar a humanidade. Mas essa promessa vai além de uma figura ou evento religioso. Ela revela que o consolo de Jesus não se encerrou em sua vida física. Ele permanece, agora em forma espiritual, viva e atuante, alcançando todos os corações que o buscam sinceramente. Como Espírito da Verdade, manifesta-se também no cumprimento da promessa de que seria necessário relembrar seus ensinos e esclarecer outras coisas que não pudera esclarecer à época. Surge o novo Consolador prometido pela sua ação e de seus prepostos, espíritos de luz, organizado, no plano físico, pelas mãos e genialidade de Allan Kardec. O legado do Consolador é, portanto, um chamado à continuidade. Ele nos convida a sermos também instrumentos de consolo no mundo, a perpetuar a sua missão, não com discursos, mas com gestos, não com ritos, mas com presença. Jesus consola ainda hoje, por meio de cada alma que escolhe Ninhua, amar em vez de julgar, escutar em vez de condenar, acolher em vez de excluir. Cada ato de compaixão sincera é uma extensão viva de sua energia. Somos chamados a ser canais desse consolo, especialmente em tempos em que a dor, o medo e o desamparo ganham novas formas. Ser consolador à imagem do Cristo é não desviar os olhos da dor do outro, é aprender a estar com, sem querer controlar, é sustentar silêncios difíceis, oferecer presença sem imposição, carregar cruzes com quem sofre sem pretender ser salvador. O verdadeiro legado do Consolador é o despertar de uma nova consciência. Uma consciência que compreende que o consolo mais profundo não vem de fora, mas do encontro com o divino em nós mesmos. Jesus desperta em nós a centelha de luz que nos reconcilia com a vida, com os outros e com nossa própria história. Ele consola porque desperta, ele desperta porque ama. E esse amor, quando tocado verdadeiramente, nunca mais nos deixa os mesmos. Jesus, o Consolador, não veio apenas curar feridas físicas, mas restaurar almas. Seu olhar revelava valor, onde o mundo via ruína. Suas palavras devolviam esperança, onde havia desespero. Sua presença silenciosa continua a tocar vidas em todos os tempos, lugares e culturas. O consolo de Jesus não é anestesia, é luz, é despertar, é reconciliação com a própria existência. Ele consola não apagando nossas dores, mas acendendo em nós a chama que transforma toda dor em compaixão. Ele não nos promete ausência de sofrimento, mas nos oferece uma presença que nunca nos abandona, mesmo nas noites mais escuras da alma. Hoje, mais do que nunca, seu convite ainda ecoa: vinde a mim. E cada vez que respondemos a esse chamado com sinceridade, reencontramos não apenas o Cristo, mas a nós mesmos. Síntese das respostas às perguntas iniciais. Quem é Jesus como Consolador e o que o seu exemplo revela sobre o verdadeiro consolo espiritual? Jesus não oferece uma solução mágica, mas uma presença transformadora. Ele não promete ausência de sofrimento, mas ensina que nenhum sofrimento precisa ser vivido na solidão. Seu olhar, seu toque e suas palavras funcionam como espelhos que devolvem a imagem original da alma. Ele vê a luz em nós quando já nos convencemos da escuridão. O consolo de Jesus não é anestesia, é despertar. Ele cura o corpo, mas também o medo, a exclusão e o desamparo. É a presença silenciosa que transforma a dor em consciência e o desespero em esperança. Porque o consolo de Jesus
vai além das palavras e se manifesta em gestos e presenças, porque ele se aproximava das dores humanas com respeito e compaixão, tocava o que ninguém tocava, escutava quem ninguém escutava e oferecia dignidade a quem havia perdido a fé em si mesmo. O que aprendemos sobre o consolo divino, nos encontros de Jesus com os sofredores, aprendemos que o consolo verdadeiro é o que restaura a identidade espiritual do ser, como nos relatos da mulher adúltera e da mulher hemorrágica, onde Jesus cura não só feridas físicas, mas também a alma ferida. De que forma o "Vinde a mim" de Jesus continua ecoando para as almas cansadas de hoje? Esse chamado é um convite universal para retornar ao centro, à serenidade e à confiança no amor. É o lembrete de que, mesmo nas tempestades, há um lugar de repouso dentro de nós. Como o Espírito da Verdade e a promessa do novo Consolador se conectam à mensagem de Jesus, eles representam a continuidade do consolo divino na humanidade, o despertar espiritual que prossegue pela ação do Espírito, pela palavra dos justos e pela inspiração que guia o mundo à luz. Como podemos, nós mesmos, nos tornar instrumentos de consolo no mundo atual? Ao escolher amar em vez de julgar, escutar em vez de condenar e acolher em vez de excluir. Cada gesto de compaixão é uma extensão viva do Cristo Consolador agindo através de nós. O que significa consolar a imagem do Cristo? Significa estar presente na dor do outro sem querer controlá-la, sustentar o silêncio e caminhar junto com ternura e fé. Porque Jesus é chamado de Consolador Universal? Porque seu amor ultrapassa religiões, tempos e culturas, tocando todas as almas que buscam sentido e paz, revelando que ninguém está fora do alcance do amor. O que o legado do Consolador ensina sobre o propósito da vida, que a verdadeira evolução espiritual nasce quando transformamos dor em sabedoria e fé em ação compassiva, tornando-nos coautores da cura coletiva. O verdadeiro progresso nasce da união entre transformação interior e ação concreta no mundo. Jesus nos mostrou que consolar é também despertar, é lembrar que a presença do amor divino nunca se ausenta, mesmo quando tudo parece perdido. Por favor, valorize o nosso trabalho. Curta, comente e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Este foi o 12º episódio de uma jornada de descoberta sobre o verdadeiro propósito da vinda de Jesus à Terra, sua mensagem eterna e seu papel como guia espiritual da humanidade. Assista nossas playlists. Temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muito obrigado.